Bom, pessoal, então dando continuidade nessa série de vídeos que eu venho gravando para esse projeto Midas, vou estar aqui fazendo mais um vídeo para a gente poder construir mais um serviço nessa nossa aplicação, que vai ser um serviço que vai permitir que o nosso usuário ele possa fazer consultas aqui na nossa aplicação procurando por preços de determinado produto próximo à sua localização. Para poder fazer isso, vou estar adicionando mais um serviço aqui, que também vai ser uma Lambda Function. Eu vou chamá-la de Search Product Price, que ela vai fazer consultas aqui no nosso banco de dados e vai retornar para o usuário as informações que ele procura. Então, a Lambda Function que ela é responsável por consultar o preço de produtos na região do usuário. Para poder fazer isso na AWS, pessoal, eu vou estar adicionando também aqui um outro serviço da AWS que chama API Gateway, que nada mais é que uma fachada que permite que o usuário faça requisições do HTTP e ela vai fazer o roteamento dessas requisições aqui para a nossa Lambda Function. E vai retornar a resposta aqui processada pela nossa Lambda Function. Então, dado aqui um fluxo de requisições, né, a gente vai ter o nosso usuário, ele vai fazer uma requisição aqui HTTP, o método GET aqui na nossa rota que a gente vai receber ali quando fizer o deploy da nossa API Gateway no recurso Products. E vai enviar um body aqui que vai conter aqui as informações que ele quer fazer a consulta, né? Então, o nome do produto que ele quer consultar ali os preços, né? A sua localização, dada a sua latitude, a sua longitude, e esse max distance, para poder determinar ali qual é a distância máxima que ele quer poder fazer essas consultas. Então, se ele der um max distance aqui de 7 quilômetros, a gente vai procurar por produtos ali, supermercados que estão até no máximo 7 quilômetros de distância do usuário, beleza? Feita essa requisição, nosso API Gateway vai fazer o roteamento dessa requisição para a Lambda Function. Nossa Lambda Function vai lá no nosso banco de dados, né? Vai pegar as informações que precisa, vai processar essas informações e vai retornar aqui para o nosso usuário uma resposta HTTP. Se der tudo certo, vai retornar no status 200 e vai retornar aqui um body, né? Contendo as informações necessárias. Então aqui é um array de resultados, né? E esses resultados vai ser basicamente o nome do produto que ela encontrou, o supermarket, o nome do supermercado que ela encontrou, né, o endereço desse supermercado, a distância que esse supermercado está do usuário, né, lembrando que essa distância tem que ser menor ou igual à distância máxima que o usuário determinou, e também aqui o preço do produto e a data que esse produto ele foi realmente comprado, a data que foi gerada a nota fiscal ali daquele produto, para a gente poder saber se realmente ainda está relevante aquele preço, né? Beleza? Então, bom pessoal, então explicado o que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo, vamos lá, vamos começar a colocar a mão na massa e construir esse serviço. Estou com o terminal aberto aqui, ele já está na pasta que eu vou estar utilizando para poder criar esse serviço, e para começar a gente vai dar um SAM init. É o mesmo processo que a gente já fez aí nos vídeos que a gente criou, funções lambdas na AWS. Nesse SAM init, vamos utilizar aqui os templates rápidos da AWS, opção número 1. Vamos utilizar o primeiro template aqui mesmo, o Hello World Example, opção número 1 também. Não vamos utilizar Python, a gente vai estar utilizando aqui o Node.js na versão 20, então opção 12 aqui para mim. Vou estar utilizando o Zip para poder fazer empacotamentos. Vou estar utilizando aqui esse template com TypeScript, né? Opção número 2, não vou estar utilizando o X-Ray, não vou estar utilizando o CloudWatch para poder fazer monitoramento. E aqui também não preciso de logs estruturados em formato JSON. Vou dar um nome aqui para esse nosso serviço, que eu vou chamar de Lambda Search Products. E pronto, a CLI do Sun gerou para a gente aqui o nosso boilerplate para a gente começar a trabalhar. Então, vou dar um CD, vou entrar aqui na pasta do projeto que o Sun gerou para a gente e vou abrir aqui meu editor de texto nessa pasta para a gente poder começar a trabalhar. Beleza, abri aqui na pasta para a gente poder começar a trabalhar. Vamos seguir o fluxo que a gente fez nos nossos vídeos passados também e começar a trabalhar aqui no template YAML. Uma das grandes vantagens que a gente vai ter aqui na criação dessa Lambda Function em relação às outras é que a gente vai ter que fazer poucas alterações nesse arquivo aqui, template YAML, justamente pelo boilerplate gerado aqui pela Sun CLI, utilizando aqui o Hello World Example, né? Ele já gera para a gente um template YAML criando exatamente os serviços que a gente necessita, né? Que são
nossa Lambda Function e o API Gateway. Beleza? Então as interações aqui vão ser mínimas. A primeira coisa que eu vou alterar aqui é trocar esse timeout, vou passar de 3 para 10 segundos, apenas para a gente poder ter aqui uma margem, né? Eu acredito que isso nem precisaria a gente estar fazendo isso, mas fazendo apenas para a gente ter uma margem. Vou alterar aqui o nome da nossa função, por padrão gerou aqui a função nomeada como Hello World Function, vou mudar para Search Products Function. E aqui também eu vou renomear a pasta que vai conter aqui meus arquivos, né? Minha função propriamente dita. Aqui ela veio como code URI. Vou mudar aqui para, sei lá, search. Para mim tá bom? Search. Como eu mudei aqui, eu preciso também renomear aqui o nome da pasta. E aqui, outra alteração que a gente tem que fazer é nessa seção de events. Essa seção de events está dando as informações para poder gerar o nosso API Gateway. Então aqui tem o nome do API Gateway, veio como padrão como Hello World, vou mudar para Products. Acho que Products fica legal. Products. E aqui eu tenho que mudar o roteamento, né? Tá falando tudo que for no recurso Hello, no método get, vai ser roteado para a nossa Lambda Functions. Como a gente viu aqui, o que a gente quer é tudo que for no método get no nosso recurso Products. Então, vou alterar também aqui essa parte aqui de pé. Então, Products. Feito isso, a última coisa que eu vou estar fazendo alteração aqui é retirando esses outputs aqui. Esses outputs é basicamente o que é exibido na tela assim que o deploy é concluído, utilizando lá o sun deploy. Isso aqui é legal ter, mas como a gente vai ter que ver umas alterações aqui também, isso aqui não vai ser necessário para o nosso projeto, eu vou estar tirando, beleza? Então ficou aqui, ficou bem enxuto aqui esse arquivo e é o que a gente precisa para poder fazer o deploy desse serviço para esse nosso caso de uso. Então salvei aqui e vamos começar o desenvolvimento da nossa função propriamente dita. Então aqui, nossa função está dentro da pasta search, aqui nesse arquivo chamado app.ts. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ele está pitando erro para mim, está falando que ele não consegue encontrar o módulo AWS Lambda, e isso está sendo informado porque a gente ainda não fez a instalação das dependências, né? Então no terminal eu vou entrar na pasta search, que contém aqui a minha aplicação, né? E vou começar a fazer a instalação das dependências. Deu um npm install aqui. Aguardar um pouco, isso não deve demorar muito para concluir. Instalação ainda em andamento. Pronto, instalação concluída. A gente já pode dar uma olhada aqui nesse nosso código. Uma das diferenças que vocês vão perceber aqui no desenvolvimento dessa Lambda Function. A primeira diferença que a gente vai ver aqui é que a gente não vai precisar alterar os parâmetros de entrada e de saída dessa função, porque como ela já veio configurada para trabalhar com API Gateway, o evento aqui já está tipado com o tipo certo, né, que é o API Gateway Proxy Event, tanto como o evento, né, que a gente vai estar recebendo como parâmetro de entrada, quanto com a resposta, né, que a gente vai estar enviando para o nosso API Gateway para ele poder devolver essa resposta para o nosso usuário. Beleza? Então vamos começar limpando um pouco, né, esse arquivo. Vou tirar tudo aqui de dentro da função para a gente poder começar do zero. Aí vou mudar isso aqui para poder utilizar, né, um padrão que me agrada mais. Então, exportar uma função assíncrona, né? Posso arrancar isso fora aqui e tirar essa flechinha aqui. Beleza. Então, essa daqui é a função, ela está telada, né? Para a gente poder iniciar o nosso trabalhinho aqui. Vou salvar isso daqui. Opa. Vou salvar isso daqui. E antes de a gente começar a desenvolver,
só para poder dar um overview, a gente tem aqui um teste, né, que já veio criado aqui no nosso boilerplate. E esse teste, eu estou abrindo ele aqui porque ele mostra aqui um exemplo de um API Gateway Proxy Event. Vocês vão ver que é basicamente um redirecionamento aqui de uma aquisição HTTP. Então, ele tem aqui o método, ele tem aqui o body, né, que vai ser as informações que o usuário vai estar informando para a gente. Ele tem aqui o path, que ele está sendo enviado, vou terminar aqui, né, a gente mudou para products. E o que é importante para a gente aqui é exatamente a questão aqui do body. Então, a gente sabe que dentro do API Gateway Proxy Event a gente tem um body, que são as informações ali que o nosso usuário enviou na requisição dele. Então, dito isso, a gente já pode começar a desenvolver a nossa aplicação aqui. Então, para poder desenvolver nossa aplicação, eu vou estar primeiro instalando aqui uma biblioteca que a gente já utilizou. Vou estar fazendo a instalação de uma biblioteca que a gente já utilizou, né, que é o Zod, para poder fazer a validação dos dados de entradas. Sempre quando a gente trabalha com aplicações que recebem chamadas remotas, é muito importante a gente poder fazer essa validação, beleza? Então, vou estar criando aqui uma constante que eu vou chamar de body schema. Ela vai basicamente receber uma instalação. Deixa eu tentar importar aqui manualmente. Import Zod. Pronto. Ela está basicamente colocando aqui a tipagem que a gente espera que esse body venha, né? Se a gente retornar aqui no nosso esqueminha, a gente sabe que a gente precisa aqui dessas informações, né? Eu vou até copiar aqui para ser mais rápido. Então a gente vai ter o product name, user latitude, user longitude, max distance. Então vou colocar aqui no formato que o Zod espera, né? Tá, faltando as vírgulas aqui no final. E beleza. Então, pessoal, só dando uma explicação aqui. Product name é uma string, né? User latitude é um número, né? Eu coloco esse chorus porque caso venha ali um número em formato de string, ele faz a conversão automática. Mesma coisa que longitude e mesma coisa que max distance, beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui desenvolvendo toda a minha aplicação no bloco try-catch, né? Que a gente sabe que pode ocorrer erros durante aqui o processamento desses dados, por qualquer motivo que seja, né? Então eu vou receber um erro aqui desconhecido e a primeira coisa que eu vou retornar aqui é um erro de status 500, caso aconteça um erro de algum tipo que a gente não espera, beleza? Então return, se a gente for ver aqui, a gente está retornando o API Gateway Proxy Result. Se a gente for clicar aqui, é uma interface bem enxuta, é uma interface que contém aqui poucos atributos, né? Que é o status code, o header, o multi-value headers, o body e o isBase 64 encoded. Todos esses atributos aqui, os únicos atributos que são realmente necessários a gente poder estar fazendo envio, né? Os únicos que não são opcionais são tanto o body e o status code. Aqui a gente vai estar retornando o status code 500 e o body a gente vai estar retornando aqui. Vamos retornar um JSON, né? Então JSON.stringify, retornando aqui um objeto message. Vou colocar aqui interno server erro. Mensagem minha padrão aqui de erro do status 500, beleza? Outra coisa que a gente vai estar fazendo aqui, como a gente vai estar fazendo a validação dos dados utilizando o Zod, caso os dados venham em algum formato não esperado aqui pela nossa aplicação, ele vai retornar para a gente um erro que é do tipo Zod erro. Então a gente vai fazer o tratamento desse erro também, dando uma resposta mais amigável para o nosso cliente, para ele saber o que aconteceu, né? Então, se o erro for da instância Zod erro, também não tem importação. Zod erro.
Se o erro for do tipo usuário de erro, eu vou retornar também um objeto, né, do tipo API Gateway Proxy Result. O status code aqui não vai ser 500, vai ser 400, é um erro de requisição do cliente, né? E aqui no body vamos colocar também um objeto, que esse objeto vai ter uma mensagem também, sobre o mesmo contrato, né? E essa message vai ser basicamente o erro.forward, que é usar de formato ali o erro de uma forma que seja mais amigável para o cliente ler e entender o que realmente aconteceu. Então, se ele esqueceu de mandar o product name, o usuário vai informar. Se ele esqueceu de mandar o max distance, o usuário vai informar. Basicamente, esse tratamento de erro que a gente está fazendo aqui. E aqui dentro desse bloco try, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é fazer a validação do nosso input, né? A gente já criou um esquema aqui e a gente tem que fazer o pass do nosso body seguindo esse esquema. Então aqui dentro, como a gente viu, a gente tem no nosso API Gateway Proxy Event, que é exatamente o que a gente recebe aqui como parâmetro de entrada. A gente vai ter aqui um atributo chamado body, que vai ser uma string, né? Que vai ser basicamente o JSON ali, contendo as informações que o usuário enviou para o nosso API Gateway e o API Gateway roteou para a nossa lambda function. Então vamos lá, então vamos chamar isso aqui de body. Ele vai basicamente receber aqui o body schema fazendo parse do nosso event.body. Só que como event.body não é um objeto, é uma string, a gente tem que fazer o pass também do JSON, né? Então vou dropar isso aqui numa chamada de método aqui do JSON.parse. No erro. Tá falando o seguinte, que o body ele pode ser tanto nulo quanto uma string. E o JSON.parse espera apenas uma string. Então, para efeito de educação, eu vou fazer um downcache aqui falando que esse event.body vai ser sempre uma string. Se não for uma string, acontecer algum erro ali crítico e vai cair aqui no nossa resposta de erro, provavelmente aqui o interno serve erro. Não vai ser um erro aqui do Zod, né? Vai ser provavelmente um erro aqui do JSON.parse, beleza? Então, com o nosso body em mãos, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir lá no nosso banco de dados, fazer a consulta das informações, né? Com os dados de entrada que o nosso usuário passou para a gente, e também fazer o tratamento desses dados e retornar aqui para o nosso cliente essas informações, beleza? Dando continuidade aqui, a gente vê que a notificação ainda está dando erro aqui, alguma coisa, e esse erro está dando porque a gente, nessa parte desse bloco try catch, na parte do try, a gente não está retornando nada, e espero que a gente retorne aqui um API Gateway Proxy Result. Então, por enquanto, só para tirar esse erro da nossa cara, né, eu vou retornar aqui o status dos erros e vou retornar aqui um body contendo uma string vazia. Depois a gente vai refatorar um pouco isso daqui. Então, tendo as informações do body, a gente já validou aqui os dados de entrada ali que o nosso usuário passa para a gente. Agora a gente tem que começar a fazer aqui a nossa regra de negócio propriamente dita. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou criar aqui um novo arquivo, né? Vou criar uma nova pasta primeiro, vou chamar de database. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado connection.ts, que vai ser aqui o arquivo que vai conter a conexão do nosso banco de dados, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou instalar o PG, que vai ser o cliente Postgres que a gente vai estar utilizando para poder fazer essa conexão. E como a gente viu, esse PG ele não tem suporte nativo para tipagem em TypeScript. Então eu tenho que instalar essa lib, vou instalar como dependência de desenvolvimento que chama types PG. Feita a instalação, a gente tem tudo para a gente poder começar a trabalhar aqui. Aqui eu já abri a documentação desse PG e como a gente viu no vídeo passado também, a gente vai utilizar apenas isso daqui de exemplo para a gente poder construir. Então a gente vai importar o PG, a gente vai extrair de dentro dele uma classe chamada client, a gente vai iniciar o client,
para fazer a conexão com esse client, vai fazer a nossa consulta e vai aqui terminar a conexão com o banco de dados aqui depois da consulta, beleza? Então, seguindo aqui de exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar um client dentro do PG. Aqui eu vou estar criando uma classe que eu vou chamar de PG Connection. Nessa classe eu vou colocar um construtor público. Nesse construtor eu vou receber a URL de conexão, que eu vou deixar apenas como URL aqui, que vai ser uma string, né? E ela basicamente vai fazer a inicialização do nosso client, né? Então, vou colocar private client, ele é do tipo client, e aqui eu preciso fazer a inicialização dele. Então, this.client igual new client, passando aqui a nossa URL. Feito isso, a gente tem acesso aqui dentro dessa classe a esse client. Eu vou construir aqui um método público que eu vou chamar de carry. Carry tá ótimo. E aqui a gente vai receber basicamente dois argumentos. O primeiro argumento é uma instruction. Na verdade, eu vou chamar de SQL, o primeiro argumento. Vai ser uma string. O segundo argumento eu vou estar chamando aqui de parâmetros, né? Então, params, que vai ser de tipo n e vai ser uma array. E aqui eu vou estar retornando para ele uma array contendo qualquer coisa. Uma promise, na verdade, né? Porque isso aqui precisa ser assíncrono. Então, promise. Beleza. Feito isso, a gente pode começar aqui a fazer esse fluxo que a gente falou. Então a gente já tem um cliente, a única coisa que a gente vai fazer é esperar a conexão this.client.connect, iniciou a conexão. Aqui a gente tem que fazer a nossa consulta, né? Então const result igual await this.client.carry. Aqui a gente vai passar o SQL e as instruções. Isso. Na verdade, parâmetros, já que eu chamei. A coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é deixar esses parâmetros como opcional. Deixar eles como opcionais. E aqui, deixa eu ver se não reclama. Pode ser opcional. Opa. Pode ser opcional, não precisa fazer nada aqui não. E aqui, depois de fazer minha consulta, eu vou encerrar a conexão com o banco de dados, né? this.client.end. Encerrei a conexão com o banco de dados e aqui a gente tem que retornar o result.rows. A gente quer apenas as linhas que vão ser do tipo n, exatamente o que a gente precisa, um array que contendo qualquer coisa. Beleza? Para a gente não depender dessa implementação propriamente dita, eu vou criar uma interface aqui, interface, vou chamar de db connection, que é a mesma coisa que a gente fez eu acho que na outra lambda que a gente fez chamava save data, então não dessa novidade para ninguém isso daqui. Ela tem apenas um método, né, que a gente vai chamar de carry, que é o método que a gente criou aqui. Esse método recebe dois argumentos, um SQL string e parâmetros, que vai ser um n, uma array contendo qualquer coisa e retorna uma promise contendo qualquer coisa também, no array. Eu vou colocar isso daqui para poder implementar essa nossa interface que a gente criou e vou exportar essa classe. Beleza? Então vamos ver o que a gente precisa para poder fazer a conexão com o nosso banco de dados. Tá, retornando aqui para a nossa aplicação, vamos iniciar a conexão com o banco de dados. Então, vou colocar const connection. Vou chamar de db connection, né? Fica um pouco mais intuitivo. Ele é do tipo db connection. Eu preciso exportar isso aqui também. Preciso exportar isso.
DB. Nossa, meu auto-import não está funcionando hora nenhuma. Deixa eu tentar resetar o TypeScript aqui. Download. DB. Tá, enfim, vamos importar novamente no DB Connection e PG Connection. Database Connection. DB Connection. Vai ser um novo PG Connection. Passando aqui a nossa URL de conexão. Enquanto eu vou deixar Connection. Daqui a pouco a gente altera, pegando lá a nossa URL do banco de dados que a gente criou no render. Então, dado essa nossa conexão, agora a gente é capaz de fazer consultas. Então, ao http connection.query, a gente tem que passar aqui nosso comando SQL, né, para a gente poder fazer a consulta. E aqui a gente passa os parâmetros que a gente vai estar injetando dentro desse nosso SQL. Aqui a gente vai ter um response, vou chamar de data. Beleza? Então aqui a gente tem que montar o nossa instrução SQL. Eu já deixei pronta aqui a instrução SQL que a gente vai estar utilizando. Eu vou trazê-la aqui para essa pasta. Acho que create query. Deixa eu ver onde ela está. Isso, chama de query SQL. Então cp query SQL, vou copiar ela para dentro da pasta lambda search products. A gente já deve ver ela aqui na nossa árvore de trabalho. Então, estou aqui com o SQL. É um SQL, ele não é muito complicado, pessoal, ele assusta um pouco por causa desse cálculo aqui, mas basicamente a gente está trazendo aqui as informações do nosso banco de dados, trazendo o nome do produto, né, como product name, o nome do supermercado, o endereço do supermercado, o preço ali da tabela price history e a data ali da tabela price history também. Aqui a gente está fazendo um cálculo para poder saber a distância desse supermercado até a distância do usuário. Então a gente pega aqui as informações de latitude e longitude do usuário. Isso aqui a gente tem que alterar lá, colocar para poder ser inserido de forma dinâmica, né? Latitude e longitude, aqui é a latitude também. E aqui a gente faz um cálculo comparando tanto a latitude quanto a longitude aqui do supermercado, né, da tabela. Então S.latitude e S.longitude. Aqui a gente está fazendo um join nas tabelas, né? Então a gente está fazendo a junção da tabela supermarket com a tabela de price history. Então aqui tudo que for o CNPJ aqui da tabela supermarket, a mesma coisa do supermarket ID aqui da tabela price history, e fazendo o inner join também com a tabela product. Então o price history.product ID tem que ser igual ao products.code. Então fazendo joins, aqui a gente está fazendo where também para poder consultar ali o nome do produto. Aqui também é uma coisa que a gente tem que colocar dinamicamente, que é o nome do produto. Eu coloquei abacate aqui apenas como um template, né? Aqui a gente vai colocar dinamicamente. E aqui também, novamente, falando que a distância tem que ser menor que uma distância arbitrária que vai ser passada pelo usuário. Essa distância aqui, para esse cálculo que está sendo feito, é uma distância em quilômetros. Então, o valor que a gente colocar aqui vai ser o nosso valor limite para poder consultar supermercados, beleza? Então, aqui está 1000, mas só de exemplo, a gente dinamicamente o usuário para passar essa informação para a gente, beleza? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar basicamente copiando isso aqui. E vou estar inserindo isso aqui dentro. Coloquei aqui dentro, vamos fazer as alterações que a gente falou que a gente precisa fazer, né? Então, primeira alteração, esse menos 19.94414 apenas o template, mas a gente tem que inserir aqui, na verdade, o nosso user latitude.
Então eu vou colocar aqui o primeiro parâmetro que a gente vai receber, que é o body.user_latitude, e a gente vai substituir aqui tudo que está com menos 19.94414 para cifrão 1, né? Que é a forma como essa biblioteca injeta valores aqui dentro, beleza? Então, vamos lá. Porcentagem S menos 194.414, eu quero substituir para cifrão 1. Então fiz essa substituição e aqui eu também tenho que substituir tudo que é menos 43.93.272 para o que eu colocar aqui como segundo argumento, que vai ser o body.user_longitude. Então vai ser o cifrão 2 aqui, né? Então, coisa muito semelhante que a gente fez. Aqui vou estar utilizando um recurso aqui do VSLin, né? Menos 43.93272. Eu quero colocar o cifrão 2. Outra coisa que a gente vai ter que injetar aqui também é o nome do produto que a gente quer procurar. Então coloquei o I like aqui, né? O I é para poder ignorar maiúsculas e minúsculas, né? E esse porcentagem é fazer uma tradução para as expressões regulares é como se fosse um ponto asterisco. Então, qualquer coisa que vem antes do nome, qualquer coisa que vem depois do nome. Então, ou seja, se dentro do nome do produto incluir o que eu passei como nome, ele vai trazer para a gente aí na nossa consulta. Então, aqui eu vou substituir de abacate, né? Vou substituir de abacate aqui para cifrão 3, né? Isso, cifrão 3. Cifrão 3. Que vai ser basicamente o body.productName. E aqui por último também a gente vai passar o body.maxDistance, que a gente vai estar substituindo esse valor aqui. Então, aqui na verdade vai ser cifrão 4. Beleza? Então esse aqui é o ciclo que a gente vai estar utilizando para poder fazer a consulta. Esse ciclo já vai trazer todas as informações que a gente precisa, né? Se a gente for olhar aqui no nosso esquema, a gente precisa do nome do produto, o nome do supermercado, o endereço, a distância, o preço e a data. Vocês foram ver aqui, todas essas informações já estão aqui, né? A distância, a data, o preço, o endereço, o nosso mercado, o nome do produto. Beleza? Então, aqui a única coisa que a gente vai fazer é colocar exatamente no formato que a gente precisa. Então, vou colocar const formatted data, que vai ser um objeto, e esse objeto vai conter... Na verdade não vai ser objeto não, vai ser objeto que vai conter aqui os results. Um objeto que contém um array de results. Então results. E dentro desse results a gente vai fazer aqui um map desse data. Então data.map, vou chamar de row e vou retornar aqui de dentro um objeto contendo exatamente o que eu preciso aqui. Eu vou copiar esse daqui, vou colar esse daqui e vou fazer as substituições que eu preciso. Então product vai ser o row product name. Aqui o supermarket vai ser o row supermarket name. Aqui o address vai ser o row address. Distance vai ser o row distance. Price vai ser o row price. E date vai ser o row date. Beleza? Então aqui a gente já tem os dados formatados da forma que a gente precisa, e o que a gente precisa fazer agora é que basicamente retornar esses dados aqui no nosso retorno. A gente tinha colocado aqui uma string vazia, tirei a string vazia e vou retornar ele. Como a gente tem um objeto aqui que a gente precisa retornar uma string, né? Como JSON é uma string, eu vou fazer um JSON.stringify, passando aqui o formatted data. Beleza? Então, basicamente era isso que a gente precisava fazer aqui nesse trabalho.
Cabe muita coisa aqui para a gente poder fazer algumas melhorias, mas assim, para poder entregar o trabalho com o mínimo de código possível, isso daqui já está atendendo os requisitos desse trabalho, beleza? Bom, pessoal, então dando continuidade aqui, uma coisa que eu percebi que a gente esqueceu foi de colocar aqui realmente a URL de conexão. A gente colocou esse template aqui, mas ainda não alterando para o URL de conexão real. Eu não quero vazar minha URL de conexão aqui nesse vídeo, porque eu não quero excluir esse banco de dados depois desse vídeo, um banco de dados que já tem alguns dados lá, eu não quero ter o retrabalho de inserir esses dados de novo. Então, para a gente aqui, vamos colocar isso em variável de ambiente. É até bom ter variável de ambiente porque é uma informação sensível e também porque é uma informação de configuração. Então aqui vamos começar trocando isso daqui, né? Então, variável de ambiente aqui no Node, né? No process.env e eu vou chamar de database URL, beleza? Vou colocar aqui como fazer um downcast aqui, falando que é um string, né? Que aqui provavelmente pode ser undefined, né? Então, colocar como string, caso seja realmente undefined, vai cair aqui para a gente, né? Nesse caso de erro aqui, erro desconhecido. Vou colocar também aqui nesse caso para poder fazer um log do erro, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? E acredito que nesse arquivo era isso que a gente precisava fazer. Então a gente tem que criar essas variáveis de ambiente. O que a gente tem que pensar aqui é que esse nosso código vai estar rodando no ambiente lá da AWS, né? Nuvem, no ambiente server da AWS. E para a gente poder passar essas variáveis de ambiente para esse ambiente que vai estar sendo executado essa nossa função, a gente precisa vir aqui no nosso template YAML, aqui dentro da definição da nossa função, né? Search Product Function, a gente precisa inserir aqui dentro as informações das variáveis de ambiente. Então, eu dei uma pesquisada rápida aqui e encontrei que a gente tem que passar dessa forma. Vou copiar isso aqui, vou colocar aqui. Vou arrumar as indentações, que no arquivo dos membros as indentações são importantes, né? Aqui está errado. Pronto. Aqui eu tenho que mudar, né, para a variável de ambiente que eu quero criar, que eu chamei de database underline URL. E aqui, pessoal, a gente vai ter que colocar nossa URL de conexão. Então, Postgres, tal, as informações que a gente tem lá no nosso banco de dados, né, que a gente criou no render. Não vou vazar, daqui a pouco eu vou pausar o vídeo para poder colocar essa informação aqui. Mas antes, a gente também tem que arrumar alguma forma de passar essas variáveis de ambiente para caso a gente queira rodar essa nossa função localmente. A gente vai ver que já a gente vai rodar a nossa função localmente, executando um teste apenas para a gente poder visualizar que tudo que a gente fez até o momento deu certo, beleza? Assim espera, né? Então, para a gente poder fazer isso, eu vou estar instalando uma biblioteca aqui, que chama .env. Deixa eu pesquisar aqui. Ela já tem suporte a TypeScript, então a única coisa que eu preciso fazer é npm install.env, né? Aqui no nosso terminal. Primeiro, antes de fazer isso, tem que entrar na pasta novamente, search, né? E aqui eu posso rodar o npm install.env. E aqui, para a gente poder utilizar o .env, é só fazer isso daqui, ó, import.env.config, utilizando ECMAScript modules. Então, vou vir aqui no meu app. No meu app mesmo, eu vou colocar, que é bacana colocar antes de tudo, né? Como primeira implementação. Coloquei isso e aqui a gente já deve ter acesso às variáveis de ambiente. Para a gente poder criar as variáveis de ambiente localmente, o que eu vou fazer é criar aqui nessa nossa pasta search, vou criar aqui um arquivo chamado .env. Nesse .env eu vou inserir aqui minha variável de ambiente, né? Que é database underline URL. E aqui eu vou colocar a minha URL de conexão. Novamente, eu não vou vazar essa informação, vou pegar ali no meu banco de dados, vou pausar o vídeo e retorno aqui com as informações já inseridas aqui. Mas recapitulando, tanto aqui no .env, colocar a informação do URL do banco de dados, quanto aqui no template YAML, nessa estrutura que a gente criou, colocar o URL aqui do banco de dados. Então, para isso, vou vir aqui, vou acessar o meu render. Aqui no meu render, vou acessar o dashboard.
Aqui eu vou localizar o meu banco de dados, que é o Media Database, e quando eu clicar aqui vai aparecer para mim as URLs de conexão. Seleciona a URL correta, volta aqui no teu editor de texto e coloca no lugar certo. Vou pausar o vídeo aqui, vou fazer isso e já volto com tudo configurado aqui, beleza? Então voltando aqui, pessoal, eu já coloquei as minhas variáveis de ambiente tanto no .env quanto no template.yaml. E agora está pronto já. A única coisa que eu vou fazer, vou vir aqui nesse teste, que é o próprio boilerplate aqui gerado pelo Sam para a gente, e vou fazer aqui o envio de uma requisição para a nossa Lambda Handler e vou ver se ela está fazendo o trabalho que a gente espera que ela faça, né? Então, aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa alterar aqui o nosso body, né? Que a gente sabe que é um JSON no formato que a gente estipulou o nosso contrato aqui. Então, recebendo product name, user latitude, user longitude, max distance. Então, antes de fazer isso, eu vou vir aqui no meu terminal. Eu estou com uma seção aqui do PSQL aberta no meu terminal. E só para poder mostrar para vocês como é que está meu banco de dados nesse momento. Então, eu vou fazer o select em cada tabela que eu tenho, né? Essa tabela que a gente tem aqui dentro. E para vocês verem as informações que eu tenho aqui. O select from products. Vocês vão ver que eu tenho alguns produtos cadastrados aqui, papelão, fita crepe, etc. Select from supermarkets. Vocês vão ver que eu tenho Toto Supermercado, Atacadão das Tintas, Planalto das Tintas, Loja Elétrica e Comercial da Hanna. E também Select from Price History. Vocês vão ver também que tem alguns produtos cadastrados aqui, alguns valores, né? 5,29, 16,99, etc. Então, já tem um conjunto de informações aqui dentro. Então, a gente pode fazer a consulta e verificar se está retornando informações aqui válidas para a gente. Então, no body, a gente tem que passar um JSON. O JSON nada mais é do que um texto, né? Então, aqui a gente tem que passar um texto no formato correto. Então, primeira coisa, product name. Aqui eu vou colocar papelão, pessoal, porque a gente viu que a gente tem um papelão lá dentro, né? O produto chama papelão. Papelão. Vou colocar aqui user latitude, né? Tá, user latitude e user longitude, eu vou pegar aqui, ó, do Google Maps, eu vou abrir aqui um lugar na região de Belo Horizonte, esses supermercados são de Belo Horizonte, então eu vou vir aqui no Google Maps, vou clicar aqui com o botão direito, e já me dá a informação de latitude e longitude aqui, vou copiar essas informações e vou pular aqui, beleza? Então, voltando aqui, user latitude, esse daqui, user latitude, aqui eu vou colocar user longitude e aqui eu vou colocar max. Opa, também tem que ser parênteses. Max distance. Esse daqui é um número e ele está em quilômetros, tá? Vou colocar 10 quilômetros aqui, depois a gente varia esse número um pouquinho só para a gente poder ver essa funcionalidade funcionando aqui no nosso código. Vou salvar isso daqui. Aqui embaixo a gente já está invocando a função passando esse evento, né? Então o Lambda Handler está sendo importado lá do nosso app. A gente está passando esse evento que a gente criou aqui, né? Que é tudo isso daqui, mas o que importa para a gente é o payload, que está no body. E a gente está pegando esse resultado e está vendo se esse resultado tem um status code 200, né? Que se tiver sucesso vai retornar status code 200. O que eu quero ver também eu quero dar uma inspecionada, então vou colocar um log result. Mais uma vez, pessoal, esse teste que a gente está fazendo não é um teste automatizado para poder garantir a qualidade do nosso código, garantir cobertura, garantir as funcionalidades. Apenas o teste que a gente está fazendo, a gente está aproveitando essa estrutura de teste aqui do IDF, poder executar a nossa função e aqui meio que manualmente mesmo ver se está retornando o que a gente espera, beleza? Isso aqui não é recomendado de forma alguma, mas para a gente aqui, até para poder encurtar um pouco o tamanho do vídeo, está fazendo dessa forma. Tá, então aqui a gente pode tentar, deixa eu voltar aqui para uma outra seção do terminal, né? outra janela, a gente pode tentar executar aqui o nosso teste. Novamente, se a gente rodar esse npm run test, a gente vai estar rodando esse script aqui do package.json, que ele vai basicamente compilar e depois rodar os testes unitários. Os testes unitários são executados aqui com o Jest.
Vamos ver se o que a gente fez está funcionando, né? Esses testes demoram um pouco, mas toda vez que eu fiz teste aqui utilizando essa estrutura aqui gerada pelo Sam, tem demorado bastante. Não sei por que isso acontece, mas vamos aguardar. Tá, retornou um erro aqui 500, vamos ver o que aconteceu. Um erro gigantesco. Unexpected number in position JSON 79. Então foi algum erro de fazer parte aqui do JSON. Tá. Vamos ver se esse objeto que a gente está enviando está correto. Então, product name, papelão, user latitude. Tem um número gigantesco aqui, mas está correto. E user longitude. Tem um número aqui correto. Ah, tá. Eu encontrei um possível erro. Esqueci de colocar os 2 pontos aqui. Beleza? Então vamos salvar isso. Meu Deus. Vamos salvar isso aqui. Está salvo. E vamos executar o teste de novo. Continua dando erro. Tá, falou que não conseguiu determinar o tipo do parâmetro cifrão 3. Provavelmente esse erro aqui foi aqui da nossa carry. Eu vou tentar fazer uma alteração aqui. Não sei se isso vai funcionar, mas dessa forma talvez fique um pouco melhor. Product name string, ok. Dessa forma eu acredito que o PG aqui, que é o client de banco de dados que a gente está utilizando, não reclame. Tentar executar os testes de novo. Vamos ver aqui. Continua reclamando. Sintaxe erro. Mais um erro de sintaxe. Tá, esse erro de sintaxe por algum motivo eu coloquei os 2 pontos aqui. Também não ter colocado isso, não sei porque eu coloquei. Tá, essa não era salvar. Mas enfim, vamos executar de novo. Pronto, passou.
Então, era isso mesmo. Se a gente for ver aqui nosso resultado, a gente recebeu os dados 200, a gente recebeu aqui do body results, que é um array, veio apenas um item desse array, né, que é o supermercado Avenida Nossa Senhora do Carmo. E o nosso item que a gente encontrou aqui, cadê? Product, address, distance, price. Por algum motivo o product name, o product name veio aqui porque novamente a gente tem aqui errado também. Nossa, tá difícil, hein? Então, vou salvar de novo, vou rodar de novo esse teste só para a gente pegar o resultado da forma que a gente precisa. Vamos ver se agora veio certo. Status 200, veio os resultados, aqui é o product veio, o papelão do lado, 50/1 metros. Avenida Nossa Senhora do Carmo, e a distância que ele está do local que a gente colocou no nosso usuário é 0,2 km. A gente poderia tratar isso aqui melhor para colocar pelo menos 2 casas decimais no máximo, né? Mas enfim, não vou fazer isso. Aqui o price também veio em reais, a gente podia estar indicando isso em algum lugar aqui. Também não vou fazer, fica a critério de vocês se vocês quiserem fazer. E aqui a data que esse produto foi registrado. Para poder fazer mais alguns testes, a gente vamos diminuir a distância para, sei lá, 0,1 km. Se a gente destruir a distância que o usuário colocou aqui para menos de 0,2 km, a gente espera que o resultado venha vazio, né? Então vamos alterar isso aqui. Max distance, vou passar de 10 para 0,1 km, beleza? Então, vou salvar e vamos executar de novo. A gente espera agora que o resultado venha aqui, um array vazio, né? E, dito feito, veio um array vazio. Outra coisa que a gente pode fazer também, vamos voltar aqui para o nosso PSQL e dar um selection from products. Aqui, vamos procurar, sei lá, outro produto. Vou colocar aqui leite. Beleza? Então, vejo papelão, vou alterar isso aqui para leite. O último teste que a gente vai estar fazendo aqui. E aqui eu vou alterar também a distância para não correr risco. Vou colocar 10 km também. Não sei qual é a distância que esse mercado vai estar. Então, npm teste. Aguardar um pouco aqui. Concluído, a gente conseguiu pegar o leite aqui. Leite L Vida Porto Alegre no litro integral. Está aqui no mercado Gromagol. E aqui está falando a distância que ele está aqui da região do nosso usuário. Peguei um mercado diferente, a distância está 0,37 km, né? E o preço aqui 5,29, beleza? Então essas foram as demonstrações que eu queria fazer aqui para vocês. Fiquem à vontade para testar mais, criar teste automatizado mesmo, conferindo se o resultado está vindo conforme que vocês registraram no banco de dados, etc. Isso acho que é uma atividade bem legal de ser feita, mas não vou estar fazendo aqui nesse vídeo. Então vamos agora preparar para a gente fazer o nosso deploy.
Deu uma pausa, voltando aqui, pessoal. Uma coisa que está faltando para a gente é fazer o build e deploy desse projeto. Para poder fazer isso, eu fiz algumas alterações aqui no template YAML. Fiz uma cópia aqui também, template.sample.yaml. Essa cópia está exatamente igual ao meu template YAML, ele só está escondendo aqui a variável de ambiente database web URL que eu não quero vazar. Mas enfim, o que realmente está valendo no template YAML. O que eu fiz de alterações aqui? A primeira alteração que eu fiz foi uma besteira que eu estava fazendo e eu percebi agora na hora de fazer o deploy, né? A gente estava utilizando aqui o método get, mas o método get não ia funcionar para a gente, porque quando a gente utiliza o método get aqui, na requisição HTTP, a gente não pode passar um body para ela. O que a gente tem que passar, se a gente quiser passar parâmetros de consulta, é passar aqui na parte de consulta aqui, que é search parâmetros aqui da URL, né? Então a gente teria que passar aqui product name, igual product name, o e-comercial, o outro parâmetro, assim em diante. Mas como eu não quero fazer alterações no meu código para poder pegar as informações aqui dos parâmetros de busca, etc., eu vou colocar aqui dentro do método post, vou enviar aqui o body mesmo. Não está em conformidade aí com os padrões REST, né? A gente utilizar o post para criação de recursos, o get para recuperar recursos. Aqui eu misturei um pouco as coisas, mas para a gente vai funcionar também, beleza? Então, voltando aqui, passei de get para post e também adicionei aqui os outputs. Eu tinha tirado os outputs inicialmente, os que vêm default, mas eu resolvi colocar um output aqui que vai ser interessante. Esse output que eu coloquei vai ser para poder exibir em tela a URL, né, do nosso API Gateway, para a gente poder acessar o nosso servidor. Então, assim que a gente fazer o deploy, vai exibir para a gente a URL para a gente poder fazer o teste lá, utilizando a aplicação em nuvem, né? Então, para a gente poder fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o SAM Build. O SAM Build ele é mais rapidinho, ele gera essa pasta aqui, .aws-sam. Essa pasta, se a gente for ver, ela tem essa aplicação, ela é transpilada para JavaScript também, ela é compactada aqui, né? Fica aquela beleza. Mas, enfim, tá aqui. Depois de a gente gerar o build, a gente vai fazer o SAM Deploy. O SAM Deploy demora um pouquinho mais, mas bem tranquilo também. Aqui mostrou os recursos que estão sendo criados em nuvem, né? Vou dar um yes aqui para poder permitir essa criação. Está no processo, vamos aguardar. Pronto, foi criado com sucesso. O que a gente pode fazer aqui antes de testar? Opa. Ah, tá. Uma coisa que eu posso mostrar aqui. Ixi, eu acho que... Enfim, eu quero mostrar os outputs, mas como eu limpei o terminal aqui ele sumiu. Tá, mas enfim. O que a gente pode fazer aqui é acessar a AWS. Vou acessar no console da AWS. Aqui no console da AWS, vou fazer o login. Posso fazer o login aqui, vou procurar aqui pelas minhas lambdas, né? Posso tanto clicar aqui, quanto pesquisar aqui. Lambdas. Aqui nas lambdas, está aqui a nossa lambda, Search Products, essa que a gente criou agora. A gente vai ver que ela está conectada aqui com o API Gateway. Vou descarregar aqui. A gente pode acessar o API Gateway, clicando nele de novo. E aqui no API Gateway, pessoal, a gente vai ver que a gente já tem um post aqui criado. A gente já habilitou uma rota HTTP no recurso aqui, products, com o método post. É exatamente isso que a gente
colocou lá no nosso template YAML. Então, se a gente vir aqui em Stages, a gente pode clicar aqui em Prod, a gente vai ver que a gente tem a URL. Essa URL que foi exibida aqui no nosso terminal no final da criação, mas como eu limpei aqui o terminal, acabou subindo. Enfim, eu posso clicar aqui, abrir aqui, abrir aqui e abrir aqui, vai ver aqui já roteando para o meu recurso Products. Eu posso testar isso aqui utilizando o Postman para ver se o que a gente fez até o momento está funcionando em produção. Né? Postman aberto, vou trocar essa URL, vou mudar aqui de get para post, vou colocar o bar aqui e são as informações que a gente precisa enviar. Se a gente for lembrar aqui, a gente tem que enviar o nome, a latitude, a longitude e a distância máxima. Essas informações já estão todas aqui. Papelão, se vocês forem lembrar, a gente tem um produto lá que contém papelão no nome. Se a gente enviar aqui o post, a gente recebeu os resultados aqui conforme esperado. Então, se a gente mudar, acho que tem um leite lá também. Leite, a gente recebe o leite. Eu acredito que se a gente deixar sem nada isso aqui, como está funcionando com concatenação, a gente vai pegar todos os produtos. Tá vendo? A gente pega todos os produtos, pega o preço dos produtos, pega a data que esse produto foi emitido na nota fiscal dessa venda, né? A data que o produto estava nesse preço, e aqui a gente tem a distância. Então, por exemplo, essa fita crepe aqui, vamos pesquisar então por fita. Se eu colocar aqui, ela está a 6,8 km dessa localização desse usuário que eu coloquei aqui. Se eu colocar com a distância máxima de 10 km, ela tem que aparecer. Se eu passar aqui a distância máxima para, sei lá, 7 km, ela não teria que aparecer mais. Não, 7 aparece. Oxi, passa para 6 km. 6 km não tem que aparecer mais. Pronto. Então, pelo menos essas funcionalidades aí que a gente propôs a construir estão funcionando. Outra coisa que a gente pode fazer, vou voltar aqui só para a gente ver todos os produtos, deixar 6 km, pesquisar uma coisa que deve ter em comum aqui em todos, sei lá, todos os produtos que fino, modulado, placa, IAL, POTS 4, todos os produtos que possuem a letra P. Vamos ver se tem mais algum produto. Ó, parece todos os produtos que possuem a letra P. Então, aqui tem P no final de PC, aqui tem um P no pó e aqui também tem um P de porto. Então, a gente pode fazer buscas aqui pelos nomes de produtos e a gente pode também configurar aqui a distância conforme a nossa localização. Beleza? Fizemos deploy, está tudo funcionando aqui e show de bola. Então era isso que a gente se propôs a construir nesse vídeo.